Em 94,5 FM, no Música Urbana, vamos a mais um quadro do Saúde em Pauta com a professora Liz Sobol, do FPR Convida e também do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Professora Liz Sobol, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Patrícia. Olá, nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês. Tá certo. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre um tema que há uns anos atrás já se ouvia muito, mas que hoje em dia também vem continuando essa questão, né, sobre a síndrome do impostor. Você, ouvinte da UniFM, já ouviu falar sobre essa síndrome do impostor? Já se sentiu, digamos, desmerecedor do seu sucesso, achando aquela famosa frase, né, que muita gente também, estudantes de pós-graduação, de mestrado, né, às vezes até doutorado, falam assim como se não merecesse, como se fosse uma eu sou uma fraude, não é verdade? Bom, eu queria que você então, professora Liz, explicasse um pouquinho sobre essa síndrome do impostor pra gente. Então, Patrícia, é importante esclarecer primeiro que essa síndrome do impostor não se trata de uma patologia, mas de uma vivência, né, das pessoas em relação à sua autopercepção. É ter uma expectativa de performance de si mesmo não correspondida, de maneira a gerar uma insegurança sobre a sua capacidade de apresentar respostas, né, compatíveis com o lugar conquistado, ou com a função que se tem, ou com os títulos que conquistou, né? E a pessoa que tem essa vivência se sente insegura, acaba se boicotando, não permitindo ter espaços, né, de exposição que até mostrariam a competência, que dariam a ela condição de se desenvolver ainda mais nessa função, Poderia né. Então, inclusive perder oportunidade, se arriscar menos até? sim, essas pessoas vão ficando, rejeitam, né, alguns convites ou não se arriscam, assumem tarefas, menores ou com menos exigência do que seria a sua condição de responder, e entram num processo. Isso também se dá devido a um processo de comparação com os outros, né, de olhar muito ao redor e achar que tem que ter maneiras de responder ou respostas a entregar compatível ou na mesma condição de outras pessoas, né? Isso é uma armadilha. Na verdade, cada um é único, e essas comparações podem gerar insegurança. Professora, eu citei o exemplo de mestrado, doutorado, né, em que eu ouvia muito, principalmente de colegas, né, ainda quando eu estudava na graduação. Eu já ouvia muitas pessoas, inclusive para eu tentar entrar em uma pós-graduação, eu também já tive, lógico, essa síndrome do impostor. Será que sou merecedora disso, né? Será que sou capaz? Tem muito a ver com insegurança também, talvez falta de conhecimento, mas que outras áreas a gente encontra essa síndrome do impostor, além do mundo acadêmico aí? Na própria vida profissional, isso pode estar colocado de uma maneira mais intensa na vida acadêmica, profissional, mas também pode acontecer em relações, afetivas, amorosas, também, dentro, de qualquer relação, né, em que a pessoa precisa, se expor. E aí ela achar que não é merecedora desse lugar. Inclusive no contexto familiar, né, da pessoa se sentir rejeitada, excluída de algum círculo social ou familiar, e entrar nesse contexto de insegurança, de não exposição, de evitar aquela situação por não se sentir merecedora, né. E eu acho que o que também colabora muito para que isso esteja ainda mais intenso, essa vivência na nossa sociedade, é termos valores muito centrados enquanto coletividade, né, no que alguns autores chamam da ditadura do sucesso e da performance. Do tempo todo, né, temos que nos apresentar bem, superando os nossos próprios resultados, superando o outro, então numa lógica de competição e de não reconhecimento dos limites humanos. E nesse contexto, os fracassos, as dificuldades, a vulnerabilidades é tido como um erro do percurso, é tido como vergonha, né, porque, o tempo todo se tem que estar bem e mostrando uma performance sempre superior.
E isso é que traz o medo de uma incompetência, o medo de não estar à altura daquilo que a sociedade ou o outro e até assim, né, a própria pessoa espera. Uhum. Eu tinha até citado, você estava falando sobre, por exemplo, até perder oportunidades, não se arriscar tanto, né, profissionalmente, mas o que pode acarretar na relação também pessoal, familiar e até mesmo no mercado de trabalho, no que pode, por exemplo, influenciar negativamente essa síndrome do impostor? É quando a pessoa tá com essa percepção de si diminuída, né, ela também acaba, negando os seus próprios sentimentos, ela acaba, não buscando ajuda e entendendo que aqueles espaços onde ela compartilha não são para ela. Então há esse isolamento e o que pode acontecer também é a procrastinação, né. A procrastinação ela tem 2 aspectos, ela pode ter 2 expressões principais ou de não conseguir fazer coisas, não conseguir concluir, ou começa várias coisas e não a entrega não se concretiza, ou então uma aceleração. Começa várias coisas, se envolve com diversos, eh, projetos ou relacionamentos sem nunca conseguir, dar sequência ou prolongar ou finalizar algum deles, né. Como uma maneira de fugir. Isso aparece, na nossa sociedade, às vezes é até premiado, né. "Nossa, como essa pessoa faz um monte de coisa", e quando você vai ver, não é que ela faz muitas Está coisas, é que envolvida. ela está envolvida, dá uma aparência de Uma resultado. grande diferença entre quem faz mesmo. É É, verdade. e que dá uma aparência de resultado, mas na verdade ela não consegue concluir ou dar sequência ou aprofundar, é sempre muito superficial essas relações ou esses projetos, a sua entrega, né, aquém daquilo que ela teria potencial, quando se coloca numa situação de mais, de arriscar mais, né. Mas para isso é importante, é essencial que a pessoa confie em si mesma. Então, essa dimensão da autoconfiança, ela é fundamental para não entrar neste lugar de risco de se sentir, não merecedor, do que está ali na sua mão, a oportunidade que está recebendo na sua trajetória de vida. Você sabe, professora, que esses tempos eu estava vendo numa rede social, falando sobre mercado de trabalho também, lógico, né, um artigo um pouco para tornar um pouco mais suave, digamos assim, essa situação, falando de uma maneira mais irreverente sobre as vantagens da síndrome do impostor, que justamente traria, né, aquela humildade, digamos, aquela humildade, aquela sensação de que você ainda não é bom o suficiente, né, de Sócrates, "só sei que nada sei", e que, portanto, com isso teria um maior esforço. Porém, lógico, não foi desenvolvido esse texto por um psicólogo, foi por um jornalista, muito bom o texto, muito engraçado, mas assim, também tem essa questão, né, tudo que é em excesso faz mal, mas lógico, precisa de um equilíbrio também, né, como você falou, essa síndrome do impostor pode levar a uma procrastinação, por essa insegurança também, tem que ter um pouquinho de pé no chão para você não se sentir: "Sou bom demais nisso, não preciso me esforçar mais", mas também como ter esse equilíbrio, né, professora? O ter um conceito mais elevado de si do que é a realidade também nos empurra a pessoa para o Síndrome do impostor orgulho, ao né. contrário, daí É, síndrome do orgulhoso, né, e que acaba sozinho também, tanto o impostor quanto o orgulhoso, de uma maneira ou de outro, é uma forma de isolamento, né. Achar que ninguém é suficiente, que não tem, parceiros suficientes de trabalho, que ninguém faz as coisas no mesmo padrão que você ou da mesma qualidade que você, exige, é uma maneira na verdade mostra uma insegurança, né, de que eu não posso ser, a minha vivência não pode ser compartilhável, porque eu sou melhor do que os outros, né. O que esconde uma necessidade imensa de reconhecimento, todos precisamos de reconhecimento, mas tanto na síndrome do impostor quanto
essas pessoas, né, que vivem aqui o que a gente está chamando de síndrome de orgulhoso, são pessoas que têm uma insegurança, uma necessidade de aceitação muito grande e uma com medo da rejeição se esconde e a outra impõe, né, uma aceitação pelo autoritarismo, muitas vezes pela imposição, por ter conquistado, em geral, conquistam lugares de relevância e usam dessa função e desse papel para se proteger de um possível questionamento. Não quer dizer que essas pessoas não se sintam inseguras ou percebam que às vezes elas, quando questionadas, até podem reagir mal, com medo de serem descobertas, né. Era só uma uma máscara muito bem feita, uma maquiagem muito bem produzida, mas quando você se aproxima um pouco mais, você percebe essa necessidade de reconhecimento extremo e, a insegurança e a rejeição como base, né, desse comportamento. É, caberia aí até uma pauta à parte, né, de pessoas que se vendem muito bem, mas na hora, em pouco tempo, aquele castelinho se rui, infelizmente, né. Mas assim como tem gente que falta se vender melhor, tem também aquelas que só se vendem também, não se compram. E tanto um quanto o outro tá muito arraigado na nossa cultura, Uhum. nessa negação dos limites humanos, da própria finitude, da incapacidade de lidar com todas as coisas. Ninguém sabe tudo, né, todo mundo tem momentos de insegurança, e é de bom tom a gente desconfiar da gente mesmo em certa medida, exatamente por reconhecermos nos reconhecermos como seres humanos e entender que a gente vai errar. Então, diante de situações difíceis de decisão ou de coisas novas, né, é fundamental a troca com o outro, é fundamental submeter suas ideias no trabalho, seu projeto de tese, de mestrado, a outros colegas para pensarem junto, não porque você não é bom o suficiente, né, mas porque a gente entende que é limitado. A valorização do trabalho conjunto está muito nisso, de perceber que cada um tem uma possibilidade do realizar o vir a ser, né, de expressar a si mesmo, de expressar soluções para o que se é colocado no trabalho. E quando a gente coloca isso num diálogo, valorizando a inteligência coletiva e numa troca entre iguais, ainda que tenha diferenças hierárquicas, mas entre seres humanos criativos, né, nesse potencial de um trabalho de vida, um trabalho vivo, é que a gente tem essa possibilidade de o desconfiar de si mesmo ser um lugar de proteção para todos, de valorização e de você poder ser humano, né, no seu trabalho. Não é, não reconhecer limites, mas é os reconhecer entendendo as vulnerabilidades, é que a gente pode se aproximar do outro e ficar mais forte, né? E juntos nos fortalecermos e termos respostas mais adequadas a essa complexidade que está a realidade hoje, né? E sair um pouco dessa armadilha da ansiedade da performance, de ter que sempre superar o outro, superar a si mesmo, e que o melhor que se entrega não é suficiente, né? Isso é viver esse medo da incompetência, que o Christophe Dejoux fala que é um importante fator de sofrimento no trabalho, é um psiquiatra francês que trabalha as questões de saúde mental, e então essa cisão na relação com o outro e precisar o tempo todo se mostrar perfeito ou ter uma performance determinada, ele é muito elimina muito a autossegurança, também o propósito e o sentido do trabalho, né, e coloca as pessoas em comparação de uma maneira muito negativa. É, mina muito, né, um esforço muito grande você manter, você bancar essa máscara de perfeição, porque não tem porquê, né, não tem como também você se manter por muito tempo, né, tem que bancar muito. E isso Então, acaba, né, infligindo no psicológico, inclusive no interior da pessoa, né. Patrícia, tem um livro que eu já citei aqui em outras oportunidades, da Brené Brown, que ela é uma psicóloga americana, e ela trata essa questão da vulnerabilidade e do reconhecimento da vulnerabilidade como um caminho de fortalecimento. E para quem vivencia a síndrome do impostor e também né, vive num pedestal de orgulho, os dois polos, né, ajuda muito ler esses materiais,
porque fala dessa possibilidade da aceitação da vulnerabilidade e do quanto ela pode nos fortalecer. E o livro se chama Coragem de Ser Imperfeito, e para lideranças tem a coragem de liderar. Coragem para Liderar. Eu recomendo os 2 livros, eles são leituras bem fáceis e bem assim, com conteúdo bem profundo, ela é pesquisadora também, mas ela faz esse livro com uma linguagem bem acessível, né. E essa é uma maneira de enfrentar a síndrome a síndrome do impostor, que é reconhecer a si mesmo, os seus potenciais e também os seus limites, e escolher a partir de então como se colocar em cada situação. Bacana, então, com essas palavras, então, professora Liz Sobol, do Departamento de Psicologia da UFPR. Então, atenção, líderes acadêmicos, estudantes, pessoas que estão em um relacionamento também. A gente sempre tem que aprender, nunca é bom, talvez assim, não é bom em tudo, tem que ter o pé no chão, porém, ainda assim, reconhecimento do próprio esforço, né? Se você se esforçou, se você leu, você sabe, vai lá então e encare e bola para frente, né? Saber se vender também nesse com essa humildade, podemos chamar assim. Então tá certo, professora Alice Oval, muito obrigada por mais uma participação aqui no Saúde em Pauta. Obrigada, Patrícia. Eu queria só encerrar, Lógico. fazendo uma síntese aí de algumas estratégias que os nossos ouvintes podem usar para evitar a síndrome do impostor ou até enfrentá-la, né. A Hum. primeira, não se compare com os outros, valorize, né, a segunda é valorize a sua própria trajetória, veja da onde você saiu, todo o trajeto, tudo que você já conquistou, né, e tenha perspectiva de aonde você quer ir, em que direção você quer ir. O seu trabalho, os seus diplomas, as suas formações, elas são só ferramentas dentro de um projeto maior de vida, né. Também, eh, em reconhecer os seus limites, estabelecer limites também, né, até, de dedicação, de horário para você, e ampliar a rede de apoio. Se você se sente inseguro, se você tem uma ideia nova, se tem um contexto complexo, se permita trocar ideias com outras pessoas. E se você percebe que esses sentimentos de insuficiência estão se avolumando, estão tomando uma proporção com impactos significativos no seu cotidiano, nas suas relações ou nos seus projetos, busque ajuda. Buscar ajuda é um sinal de amor próprio, é um respeito à própria vida, é uma valorização da sua trajetória. Então, não fique só, né? Seja de uma maneira preventiva ou ainda para enfrentar essas situações. Tá ótimo, então, muito obrigada, professora. Uma ótima tarde. Boa tarde, obrigada a todos, obrigada, Patrícia. E aqui no Música Urbana, a gente segue agora com mais trilha sonora.